Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura com a parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. E hoje conosco aqui no Jogo de Cintura, Daniela Minello, Jennifer Portela, Débora Evangelista e Fabiana Sparrenberger com a pauta do dia. Hoje vai pegar fogo aqui. Olha só. Mulher e homem que traem recebem o mesmo tratamento da sociedade? Essa é boa, hein, gurias? Pauta baseada no caso envolvendo recentemente o jogador Neymar, que veio a público, né, nas suas redes sociais, pedindo desculpas para a mãe do seu filho, que não sei se já teve... Filha? Uhum. Se já teve a filha ou não teve, não, confessando a traição e pedindo desculpas. Mas só confessou porque já tinha se tornado público, vamos dizer assim, né? Porque e vamos lembrar de outros casos também de mulheres, né? Que também aconteceu essa situação, como as mulheres eram acolhidas. Como no caso da Paula Oliveira, que teve um caso no dia da lua de mel com o ex-marido que é casado hoje com Michel Teló. Foi no dia da lua de mel que ela descobriu que a Paula Oliveira tinha ficado com o marido dela. Que é, eu não sei o nome das atrizes, Daniela Minello, tu tem que saber o nome das atrizes. Como é que é o nome? Paola Oliveira. Não, mas ela tá falando. Eu tô falando da esposa do Michel Teló, que é a Thaís Versosa. Viu? Thaís Versosa. A Thaís Versosa foi traída no dia da lua de mel dela com o marido, ela estava em lua de mel, e a Paola Oliveira teve um caso com o marido dela e no dia da lua de mel... Que babado! Vamos falar de homens mais próximos e mulheres mais próximas. E aí depois aconteceu algo parecido com o Michel Teló também, que a noiva dele na época traiu ele, depois eles se encontraram e ficaram juntos e hoje tem uma família muito linda, né? Como a gente pode observar, mas isso aconteceu. Mas vamos falar de seres humanos mais próximos aqui de bairro. De bairro, assim, que eles convivem com a gente. A gente pode falar o que você quer falar? Eu tô com medo falar de experiências próprias, que eu sempre escutei que homem é normal trair. E que a mulher aceita ou não, fica junto. E eu digo, vai embora. É simples assim, mas a gente escuta na nossa sociedade, a gente está falando de pessoas, celebridades, famosas, etc e tal, que não tem como não se tornar público. Tu sabe mas e estes seres humanos que convivem com a gente, que acham que fazem tudo escondidinho? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Dá ruim? Vou trazer umas informações. Vai! Atenção. Advogado de direito de família é foda, né? Desculpa aí, não tô falando. É brabo. Posso soletrar? FODA? Não, pode sim, desde que não ofenda. Não tô ofendendo ninguém. Só Débora que não fala a palavra. Até porque isso é bom. Não, tu também não fala. Eu soletro. Tá bom. Eu e tu falamos. E tu interpreta. Eu soletro e tu. Né? Nossa elegância, Jennifer, é nóis. Mas vou dar um exemplo. Um caso, que eu já vou dizer qual é, me fez ler um artigo sobre isso, o que era traição. Fui ler e tinha nesse artigo, né, que eu sou dessas pessoas que, como acadêmica e professora, a gente gosta de querer entender a etimologia da palavra, ir atrás para entender um pouco mais, até para ter contexto, porque como é que tu ajuda um casal para falar sobre traição se tu não começar, pelo menos, trazendo um contexto diferente. O que aconteceu? Existe aqui em Santa Maria uma onda de vários casais que gostam de fazer suruba. Uhul! Que gente! Tão perto de nós e não nos avisam? Como é que tu sabe? Por questão desse sigilo, não posso dizer não. Mas eles utilizam determinados locais da cidade para fazer casas de swing e suruba entre algumas pessoas que eles convidam. Este casal, em exemplo que eu estava falando... Que cidade moderna! Né? A gente não sabe, tem coisas que a gente não sabe o que acontece. Eles convidam, por exemplo, escolhem um casal lá. Gostei aqui da Débora, bonita, acho que ela ia ser legal aqui pra Débora! A Débora vai fazer parte. Débora, quer o meu WhatsApp? As pessoas acham que isso não acontece, tá? As pessoas acham que isso não acontece. Eu não. Calma, vamos chegar em você, Dani. Aí vou lá e aí fazem a Débora assinar um contrato, um acordo de sigilo, de confidencialidade, ver se os exames da Débora estão em dia. Esse casal fazia isso, tá? A esposa, inclusive, concordou, né? Enfim. Aí um dia a Débora, outro dia com a Dani, outro dia com a Fábio, né?
Aí um dia foram lá com o Fernando. Chamaram o Fernando pra fazer parte, porque a esposa... O Fernando sempre era o quê? ouvindo isso, Fernando? Fernando que está aqui no Não, meu ele ponto, se jogou pra trás está ali. ouvindo, Deixa gente, que babado. Deixa ela Jennifer, contar. siga, minha filha, siga. E aí, o que Corta os acontece? microfones. O que acontece? Eu preciso trazer Vai, mais vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto. fofoca. Um dia aconteceu o quê? Aconteceu então lá com a Débora, com a Dani, com o Fábio, tava tudo certo. Um dia lá, a dona X resolveu que ela queria escolher o Fernando. Fernando gostosão, todo fortão lá, né? E aí, não, pera um pouquinho, isso é traição. Quando tava acontecendo com mulheres, podia. Quando traz um homem pra fazer, não podia, daí era traição. Olha! Aí o que aconteceu? Lindo dever. Eu vi, então, vocês não têm ideia os detalhes sortes. Mas voltando. Aí o Fernando começou a frequentar a casa. E quando que virou traição? Quando o Y ali não gostou de ver o prazer que a mulher sentia em estar com O desempenho do o ato. desempenho do ato. O Maria prazer da Santíssima. mulher, aquilo era... A comparação. Aquilo era uma Afronta. Uma afronta. Era uma forma de dizer que ela estava traindo ele. E aí começaram as brigas. Inicialmente por uma agressão verbal e posteriormente com agressões físicas. Entre ambas as partes. Ela batia nele e ele batia nela. Aí gerou toda uma situação de conflito, eles têm filhos pequenos, e essas coisas às vezes aconteciam na casa deles, às vezes aconteciam em outras casas, às vezes em locais que são próprios para sexo, né, vulgo motel. Ou até mesmo em hotéis da cidade. Existem no motel da cidade, um determinado lá, que eu não vou citar qual é, para não fazer propaganda, que não é patrocinador, ele tem um local só para isso, para poder fazer esse ambiente. Enfim, aí eles resolveram fazer o quê? O divórcio por traição, E a porque gente estava... se achando sabedora de tudo. Calma, Estava Daniela. na cláusula que se houvesse traição, né, perderia o direito. Eles tinham feito um pacto. Perderia o direito na partilha de bens, se houvesse traição. Aí ele traz todo o contexto que quem traiu é ela. E aí olha todo o contexto, vamos lá, vamos pensar, vamos botar uma pimentinha, se homens e mulheres traindo é a mesma coisa, trago esse contexto ainda mais apimentado para dizer, e aí, quem traiu aqui de fato? Realmente houve traição? Será que isso existe só em São Paulo, Rio de Janeiro? Não, está acontecendo em Santa Maria. Gente, eu E tô detalhe, só eu, como advogada, já atendi mais de 4 casais que fazem isso. Que, inclusive, no divórcio, tem que fazer toda uma questão de segurar os direitos do que aconteceu durante esse período, porque vários tipos de relações bissexuais, homossexuais, com 4, 5, 6 pessoas, enfim. E todas as vezes pessoas casadas ou pessoas solteiras, indiferente. Alone, que nem a gente fala, ou pessoas que têm um relacionamento de anos. Pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas que fazem isso. Então, aí, essa traição, ela é vista da mesma forma, no meu ponto de vista, nesta situação, como na maioria das vezes eu vejo, a gente percebe um machismo impregnado. Aonde, enquanto era o homem que estava ali mostrando que ele era o poderoso, que ele tinha 2 mulheres com ele, 3 mulheres com ele, estava tudo certo, daí não era traição. Aí a mulher tinha que ponderar, a mulher tinha que escolher, ela era aberta, ela entendia, ela era parceira, era a mulher da vida dele, né? 20 e poucos anos casados. Empática, compreensiva. Compreensível. Quando a mulher escolhe se relacionar, então, agora, com alguém, e que ela também escolhe ter a mesma festa que ele, aí passa a ser traição. Por quê? Porque o machismo impregnado pensava, eu posso ter várias mulheres, você não. Você Mas, só pode fazer o que eu quiser comigo. Mas isso é a tradução daquilo que aconteceu na nossa sociedade a vida inteira. Sempre os homens puderam trair, os homens podiam ter 2, 3 famílias, os homens podiam ter uma família aqui, outra ali, outra lá, ter a filial e a matriz, e isso sempre foi tolerado dentro da sociedade. Mesmo que a gente diga assim, não, é proibido, né? Aqui nós somos uma monogamia. Não, mesmo assim, sempre foi permitido socialmente. Agora, nós, mulheres, quando a gente se relaciona, tendo um casamento com uma outra pessoa, nós sempre fomos as loucas, nós sempre fomos as chincalhadas, nós nunca tivemos o direito ao sexo. Então, o direito ao não, prazer deixa eu só sexual complementar não uma é coisa. da mulher. Agora tu trouxe uma coisa que eu falando para os alunos outro dia, numa palestra lá dos alunos técnicos de enfermagem, falei exatamente isso que tu disse, Débora. Tá impregnado, a mulher não pode. A mulher que fica com vários, ela é vagabunda. Vagabunda é quem dá pra todo mundo. Já os homens vagabundos é um cara vadio, que não trabalha. Até no dicionário, a caracterização, ela é machista. Garanhão. Ele é garanhão. Ele é garanhão. Ele pega todas. E a Mas mulher ele pega e a todos, não, a mulher é PUTA. vagabunda. É uma mulher que não é pra casar,
é uma mulher que não pode ser confiável, é uma mulher que não é uma boa mãe, é uma mulher que... Ela não é uma boa mulher, ela não é uma mulher confiável. Então, tu olha para isso quanto a nossa sociedade e ela mantém alimentando. Isso não é antigamente, é agora. Gurias, assim, deixa eu só citar um exemplo que a gente fala... na verdade, assim, eu fiquei um pouco... Chocada com o caso. Chocada, não surpresa, porque a gente acha... E não te chamaram pra assim, não vem nos meus padrões e eu Pra mim gosto também de não. uma pessoa Eu sou só muito ciumenta, e bem exclusiva. respeitada e deixar bem à vontade a pessoa, assim, fazer tudo, né? Enfim. Opa! Fazer tudo assim. Revelações, pessoal, revelações. Não, faz tempo que eu revelo. Mas enfim, eu gosto desse tipo. Faz tempo que revela, né? Não vem resultado, né, Débora? Eu e a Débora estamos tentando. Fazer um processo seletivo. Revelar o que elas fazem tempo. Não. Mas assim, ó, imaginem tu dentro de um casamento, e isso aconteceu comigo, e tu ser surpreendida porque a pessoa não tinha uma vida social, e eu respeito muito essa pessoa que eu separei, porque foi uma tomada de decisão, voltando a outra pauta, foi minha, pensando no que poderia acontecer e que eu não tinha que carregar esse fardo de culpa por causa dos filhos. Enfim, tomei a decisão. De dizer assim, ó, quando eu descobri, né, que existiam esses encontros paralelos, né, chamados traição, e ele colocar a culpa nos demais amigos, dizendo, mas tu achou que tu ia ser a única? Todas as tuas amigas são traídas? E aí eu falei assim... Que legal, diga nomes. Não, Trabalhamos com nomes. Ele citou nomes e daí eu digo, posso assim, gravar? Tá, mas se tu parou pra pensar que eu poderia estar sabendo, porque daí eu também poderia ter relações paralelas? Não, porque não sei o que. Eu disse, então ele... Não, mas isso é normal na nossa sociedade. Tu querendo ser exclusiva. E quando ele me falou assim, querendo ser exclusiva, eu disse, puxa vida, fiquei 14 anos tendo um exclusivo. E não que eu não tivesse vontade, porque tu não tem que se achar. Nem oportunidade. Eu tenho vontade, mas eu baixo e rezo um Pai Nosso, minha filha. E ali eu volto a centrar qual é o meu foco. O meu foco vamos é o respeito, vamos né? lembrar os valores. Ou seja, não, baixava. Quem é que não tem vontade? Tu vê um corpão, tu vê uma pessoa. E não que não te falte oportunidade, gurias. A todo momento, tu entra no elevador, tu vai pra uma academia. Por isso. A oportunidade, ela vem. Tu não passa por isso? Para! E aí a pessoa tem imaginem, gurias, e isso assim, aqui em Santa Maria. Então eu fico pensando, poxa vida, né? Acontece tanta coisa à nossa volta. Que, claro, não entra no nosso julgamento. Eu não vou ficar julgando as pessoas que têm vontade de sair como uma árvore genealógica de relacionamentos, mas... E a igualdade? Não, mas aí é que tá. A questão que nós estamos trabalhando... Gente, eu não quero mais me relacionar. Isso aí a gente está trabalhando, que a gente está trazendo aqui, é que nós precisamos de uma evolução social no sentido de que a compreensão dos direitos da mulher e dos direitos do homem nesta sociedade, sob essa Constituição, são iguais. Tá? Na lei tá lindo. Na lei tá lindo. Então, assim, ó, se o Mário tem direito a ter relações extraconjugais, eu também tenho direito a ter relações extraconjugais. Vamos aprender. Aí, assim, ó, por isso nós temos os casamentos, os relacionamentos, que são relacionamentos abertos. Não tem problema nenhum. Mas e qual é o contexto? Eu me questiono sobre isso. Tá, e aí, pra que faz sentido, né? Bom, mas aí cada um, né, faz a sua, como é que você dizer, formata a sua vida e a sua existência. Agora, o que nós não podemos mais, enquanto mulheres, aceitar é que o homem tenha um tratamento quando há traição e a mulher tenha outro tratamento totalmente diverso. Na sociedade de 2023, nós precisamos ter esse mesmo tratamento. Então, se eu vejo o Mário sair do motel com uma outra pessoa, mas o Mário tá pegando, o Mário tá em cima. Se eu vejo a Débora saindo com outro do motel, vagabunda, sem vergonha, vou ligar agora pro Mário e vou contar, porque ela tem 3 filhos, porque não sei o quê, porque é mãe de família. Como se os filhos fossem só da mulher, né? A gente essa disparidade de tratamento continua revelando e reforçando a sociedade machista, desenfreada que a gente tem, o patriarcado, onde nós mulheres ainda precisamos tomar conta, e eu digo tomar conta no sentido de valorizar a nossa existência e o direito ao nosso próprio corpo. Porque o ato sexual, seja com o Mário, seja com qualquer outra pessoa, tem a ver comigo. É o meu corpo. O que eu vou fazer com o meu corpo cabe a mim. E aí o julgamento do outro sobre aquilo que eu faço do meu corpo não me pertence.
Mas existe dentro da sociedade esse julgamento. E o pior é que é pelas próprias mulheres. Mas por quê? Aí tem um detalhe também. Peraí. Quando a gente diz pelas próprias mulheres, ou quando a gente diz assim, mas os homens são criados por mulheres, portanto as mulheres fazem parte desse caldo machista. Então elas reproduzem o caldo machista que a gente tem. Sim. É isso que acontece. Então as mulheres... Ao invés de ter sororidade, tu vê o julgamento, o apontamento de dedo pra dizer, tu viu fulano. Mas por que ela age dessa forma? Porque ela foi criada, talhada e muitas vezes adestrada para agir daquela maneira. Então ela não vai agir diferente. Ela vai criticar a outra mulher, sim. Até porque ela também não consegue sair. Aí nós temos dentro do sistema que vai se autogerenciando machista e discriminatório. Um dos comentários, voltando à questão das redes sociais e de figuras públicas que me chamou a atenção, do Neymar, foi assim, quando descobriram que o sexo do filho dele era menina, falaram assim, vai pagar tudo que faz atualmente com as mulheres. Ou seja, dentro da educação, e aí eu concordo com a Deborah, que nós mulheres, nós mães de meninos, temos essa função assim, pontual com relação ao comportamento dos nossos filhos, porque eu ainda em 2023 escuto de pessoas próximas quando o menino tem uma sexualidade exacerbada ou já se cuida demais. Não estou falando que não tem que se cuidar, mas o comentário esse vai pegar todas, esse é um garanhão, esse vai se dar bem com mulheres. E já ficam pensando... Oi? Ou é puto. Não, eu não escutei ainda isso aí. Mas, ou seja, que vai pegar. E aí eu fico pensando, meu Deus, e tem mães que são mães de meninas. Quem disse? E aí um dia uma amiga disse assim, que ela foi recebeu na sua casa uma mãe de um menino, e essa mãe disse assim, eu faço tanto gosto que meu filho fique com a tua filha. E ela disse assim, mas vem cá, a minha filha que vai escolher, não é o teu gosto, deixa ela escolher. E eu não faço gosto que eles fiquem juntos. Ou seja, se a gente não processo seletivo de noras, não é mais nem PEIs, não é nada, é vestibular para conquistar a nora. Fernando Barcelos terminou o programa em intervalo. Ele nem avisou e já cortou. Terminou o programa já. Ele cortou? Não, é o intervalo. Ufa, porque eu queria fazer uma pergunta para Jennifer sobre essas noites para lá de animados, agora eu fiquei preocupada. Eu também quero saber. Não ia ter oportunidade. Eu não falo mais nada. Mas tem, então vamos parar de falar, vamos chamar intervalo. Intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Jogo de cintura. Como é que acontece esse contrato e o que acontece depois se alguém vai se separar, ou homem ou mulher, dizendo que foi traído dentro desse contexto aí em que as pessoas assinam, como assim assinam um contrato para estar ali, sigilo, como é que isso funciona? Excelente pergunta. Inclusive, a gente tem uma série no Netflix que é Sex Life, que eu passei a assistir depois para poder compreender um pouco melhor porque as pessoas faziam aquilo e tal. E dar uma entendida, porque às vezes sai do contexto da tua criação, do que tu acredita, e não tá certo nem errado. Não sou eu que vou julgar se o que eles estão fazendo tá certo ou errado. Querem buscar o prazer, que é o foco, segundo informações, e que é intimidade, que é quando os casais já estão no nível muito superior. Mas enfim, o contrato, ele visa com que as partes cuidem da sua saúde pessoal, para evitar que tenha doenças transmissíveis. Então, as pessoas fazem testes, exames de sangue, para poder fazer esses exames. Não podem ser divulgados, porque agora a gente tem vírus muito comuns, que antigamente a gente tinha o HIV, né? Hoje existe o HPV, salvo engano, é esse o nome do vírus. Em que também não tem cura e automaticamente ele passa uma doença autoimune para a pessoa. Então, tem um monte de cuidados que tem nesses contratos. E não tem a ver com os 50 tons de cinza, que também tem a ver com contratos lá que ele faz com ela para poder casar ou para ter relações sexuais. Mas é muito semelhante. Você coloca dentro dessas cláusulas sigilo, nome da pessoa, horário, local, não pode filmar, tudo sobre o que aconteceu. A pessoa tem que aceitar aquelas normas. Ela tem que aceitar, ou ela não participa. Automaticamente, se você quer estar dentro, você tem que aceitar. E caso a pessoa não cumpra, as multas são altíssimas, assim, são multas muito grandes e você... Tá, mas isso registra em cartório? Como é que funciona? Então, né, é reconhecido com 2 testemunhas para não precisar passar por cartório, porque ele tem a mesma força como se fosse cartório. Sai? Eu tenho uma perguntinha. E quem sai desse contrato e sai falando aos ventos? Essa pessoa, ela vai ser responsabilizada criminalmente, né? Ela pode ser responsabilizada criminalmente. Por isso que a gente nunca ficou sabendo. E também ela pode ser responsabilizada civilmente com processo de indenização, que também é sigiloso. Ele passa pelo judiciário com uma forma de sigilo para onde tem. Vou dizer que nesses casos em que eu advoguei, nenhuma das pessoas descumpriram as regras. Até porque eram pessoas que não queriam que as pessoas soubessem o que tinha acontecido lá. Não queriam que fosse divulgado. Porque as pessoas se comprometem, óbvio. Eu costumo dizer que sexo é intimidade. Então, elas estão numa intimidade totalmente expostas. Então, de ambas as partes tem. Por isso que quem vai convidar, normalmente analisa muito quem vai convidar. Eles analisam tudo sobre a pessoa, desses casais aí que eu converso, que são meus clientes. Eles analisam tudo. Quem é a pessoa, se é formado, se não é formado, o que faz da vida, qual é a postura, quais são os valores dessa pessoa, se são parecidos, porque é diferente, assim, não é qualquer um que eles vão lá e chamam para fazer parte. E não é também participar de uma festa de swing, como você vai ver na capital, muito comum isso, e aqui em Santa Maria também existe festas de swing que acontecem em alguns locais aqui da cidade. Tem 3 ou 4 locais que acontecem. Tudo isso eu acabei ficando sabendo por eles, e que eles se sentem expostos, porque daí lá não tem o sigilo. Nas casas de swing as pessoas vão lá, trocam de casais e ninguém tem problema com nada, tanto que às vezes a brigada é chamada por causa da agressividade que acontece quando alguém pega a mulher do outro ou o homem da outra, e daí dá problema. E a brigada é chamada em locais assim para separar brigas, que as pessoas quase se matam, entendeu? Porque tem penetração, não tem penetração, essas são algumas regras. Mas isso aí chega para ti, chega para os advogados, porque alguém se sentiu traído. No início chegou para fazer os contratos. E depois, quando houve traição, segundo eles, houve a traição, né? A gente tenta trazer o contexto do que é traição e que tem, e aí eles chegaram ao contexto que não tinha tido traição. Era tão somente uma questão de ego. E para você saber, eles não se divorciaram, eles continuam juntos e fazem terapia para entender tudo isso e resolveram fechar o relacionamento depois disso. Perceberam que esse tipo de modalidade de relacionamento não funcionava mais para eles. Funcionou durante 10 anos eles fazendo isso, mas que agora não funcionava mais. Notícia velha, viu? Olha, a gente achava que era novidade. Não, mas 10 anos eles fazendo, mas a notícia nova foi agora recente. Eles agora começaram a fechar o relacionamento porque eles não sabiam mais como fechar. É isso que na terapia eles descobriram, que fechar era melhor para eles se reconectarem só entre eles. Um dos dois não tá gostando muito porque a monogamia volta a ser uma regra e é isso, e é a mulher que não tá gostando. Que não gostou da monogamia. Que ela conheceu o Fernando. Ela acostumada. Ela conheceu o Fernando. Conheceu o Fernando, conheceu outras amigas. A Fernanda não é, o Fernando ela usou como nome fictício, tá? Vocês ficam brincando depois que ele tiver problema. É isso que eu falei. Se o Fernando e o Marcelo tiver problema com a Fernanda Miller, vocês vão. Deus livre. A esposa do Fernando é maravilhosa. Vão contratar a Jennifer. A Jennifer falou, o Fernando, a Fabiana. Agora a culpa da Jennifer. Até eu entrei no grupo. Calma. A Jennifer está estimulando que nós sejamos convidados. Eu acho que nunca me chamaram. Tu já foi convidada pra isso? Não. Tu também? Não. Não posso revelar.
Só o doutor Mário. Dizer, mas Queria é um Mário conflito. foi. Que isso Na aqui, realidade, isso foi aqui. a Débora que me contratou. como especialista em direito da família. Ela tá tô achando quietinha, que foi jogada, doutor assim. Mário. Não, as patrona. pessoas não imaginam, né? Porque assim, ó, direito de família, as pessoas só pensam assim, olha, ó, putz. a advogada pede pensão, a advogada faz divórcio, a advogada faz inventário, a gente faz tudo isso, mas a gente faz muito mais. Faz contrato de namoro, Meu faz Senhor, esse tipo de Jesus. acordo sigiloso, desde, por exemplo, posições sexuais fica nesse contrato, do que pode, o que não pode. Existe um dos contratos que tem, inclusive, que não pode ter penetração. Então, assim, dependendo da situação... E o outro tá Tem- incluído o Kama Sutra junto ali Né? pra tá tudo Mas tem liberado. várias, gente, várias Gente, coisas, assim, ó, que são que modernas. Bem moderno. Eu Bem tô modernas. chocada. Não, mas eu acho assim, ó, também que a Jennifer traz um contexto importante. A gente está falando traição, mas dentro dessa traição, a gente também vê como a gente vai se permitindo algumas coisas, né? Os relacionamentos, o direito de família não existe mais o direito de família que é Convencional. pai, mãe. Não, nós temos a noção do poliamor. A gente tem várias outras questões que a gente vem trabalhando. Os tipos de família, como se estruturam. Então, assim, a sociedade caminha, tem uma evolução. Agora, para Débora, pode ser um absurdo um relacionamento aberto. Para outros casamentos, não. Para outros, Funciona, inclusive, tem casamentos longos que só são longos porque são abertos. Porque se não fosse aberto, não seria. Mas que seja aberto Não, dos dois lados, né, gurias? Mas aí Mas é o essa seguinte, ó. questão, né? Equilíbrio, É é equilíbrio. É isso que a Isso. gente está defendendo. Que a gente está trazendo. Então, assim, ó, esse tratar igualmente as pessoas com o mesmo cuidado e com o mesmo respeito Ok, que é. tá A tudo gente certo. tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não há julgamento, porque é suruba, porque é swing. Não tem julgamento. Cada um É que a busca sexualidade é um aquilo que tabu para todo mundo. Exatamente. Né? Daí, por isso que trazer a sexualidade aqui nesse contexto de traição é que normalmente é. Mas eu queria só frisar, não sei se ainda temos tempo. Tem 20 segundos, né? Tá, é bem rapidinho. É só porque na leitura sobre traição, a gente tá muito convencionado a achar que é ato sexual, mas não é. A traição, ela pode ser uma lacuna de confiança. Por exemplo, você confia que você tem um parceiro com quem você pode confiar o que você fala, essa pessoa tá te traindo. Fala tudo que você fala pros outros, fala mal de você pelas costas, É traição. pega o teu dinheiro e gasta com outras pessoas ou com outras traição. coisas. Então são várias espécies de traição nos relacionamentos, que era esse artigo que eu tava lendo. E o quanto é importante um relacionamento a gente evitar as mentiras, evitar essas pequenas coisas que corroem, porque às vezes as pequenas mentiras se transformam em grandes traições de relacionamento, ou às vezes dá um carinho diferente para uma pessoa, mas não dá para aquela pessoa com quem está, ficar traindo de formas diferentes de confiança, de intimidade. Então nem sempre a traição está relacionada com o ato sexual, às vezes é de menosprezar o outro, de humilhar, para as outras pessoas assim, quem manda aqui sou eu, aquela pessoa não vale nada, diminuir. Então, nesse contexto desse artigo, eu gosto de trazer isso, até conversei com ele sobre isso, olha quantas amplitudes tem a traição, e o quanto às vezes a gente não percebe, porque acaba se acostumando, vai para a normalidade, é normal os homens traírem, é normal os homens fazerem, mas é isso, não é normal, não é normal traição nem do homem, nem da mulher, mas se entrou alguém nesse relacionamento, tinha um artigo que falava sobre Freud, é porque tem uma lacuna. E se essa lacuna existe, como faz para essa lacuna fechar como se fosse um cânion? Como faz para poder voltar? Às vezes não dá, porque o cânion tá gigante. Então, cada um segue seu caminho. Mas não, tá tendo uma lacuna, tem como fechar? Procura uma terapia, procura uma ajuda, vai lá. Não precisa preencher essa lacuna antes de resolver, para evitar magoar pessoas. E eu só tenho um caminho agora, que é encerrar o programa. Isso é que eu chamo de um programa, né, gente? Agradecendo a sua companhia. Voltaremos. Beijo! Jogo de Cintura.